Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, querido benfeitor, que alegria, Senhor, sentirmos as bênçãos que nos chegam do alto, nestes momentos em que nos reunimos para este estudo tão importante para nós. Agradecemos, Senhor, porque nos sentimos abençoados e envolvidos pela espiritualidade maior. Estes benfeitores que se aproximam de cada um de nós, que nos envolvem com carinho, que abençoam nossos lares, que trazem o mundo espiritual, as energias de paz, de saúde para todos nós. Agradecemos, Senhor, porque nos sentimos despertando após longo tempo em que estivemos dormindo, buscando neste mundo as alegrias, investindo nas ilusões, acreditando que a felicidade pudesse ser encontrada neste mundo material. E agora, Mestre, estamos compreendendo os teus ensinamentos. Disseste que nos daria a vida verdadeira, mas a vida verdadeira não se encontra neste mundo. Disseste-nos, Senhor, que vieste para nos mostrar o caminho, pois és o caminho, és a verdade, és a vida. Ensina-nos, Senhor, a seguir-te, a aprendermos contigo e aprendermos de ti. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, do aprendizado, da oração, e possamos cada dia mais aproveitar estes ensinamentos que nos transformam, ensinamentos sobre a vida imortal, que nós possamos, Senhor, colocar em prática estes ensinamentos para que aproveitemos as oportunidades e bênçãos que Deus, nosso Pai, nos concede. Fica conosco, Mestre, nos abençoe, nos proteja, nos envolva sempre. E assim. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Deixa eu compartilhar o texto. Vamos então dar sequência ao estudo do livro Vida e Sexo. Estamos no capítulo 7, Casamento. Adriana, você pode ler para a gente, por favor? Sim, Gi, posso sim. Vou começar então, capítulo 7, casamento. Pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Essa pergunta é o item 695 de O Livro dos Espíritos. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa.
na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras precisas na esfera do espírito. Preciosas, desculpa, na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Emmanuel. Obrigado, Adriana, muito obrigado, Giovana, muito obrigado a todos. Bom, nós temos um texto de Emmanuel, e neste texto sobre o casamento, claro que vai, né, digamos, será ressaltado, né, de uma maneira quase que natural, a questão de que uniões devem se fazer, né, com responsabilidade. Mas nós temos o conhecimento espírita e nós sabemos que eh, as uniões no mundo podem ser de naturezas muito diferentes e representando, né, refletindo realidades evolutivas, espirituais, emocionais, intelectuais muito diferentes. Então, nós compreendemos de uma certa maneira, né, que com a lei da reencarnação nós somos chamados de volta à Terra, voltamos na perspectiva de buscar crescimento, muitas vezes somos capazes de planejar, né, uma família. O planejamento é sempre relativo, porque ele muitas vezes tem que ser refeito em curso, né, e no percurso, porque as coisas se alteram, a vida é cheia de surpresas, nós reagimos muitas vezes da maneira
não a mais adequada, e muitas vezes as programações vão sendo reajustadas, mas muitas vezes também nas linhas mais importantes nós somos capazes de ir, né, preenchendo as responsabilidades que assumimos na construção de uma família. Agora, Emmanuel nos diz que, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, que nós teremos na Terra, né, essas uniões que são também uniões de caráter provacional, de expiatório, uniões que refletem encontros que são ainda imaturos, né? O ser humano tem necessidade de afeto, o ser humano tem necessidade da vivência sexual, de compor, né, um meio no qual ele se sinta protegido. Então, o lar é um refúgio, mas nessa necessidade que todos sentimos, né, não temos todos a mesma maturidade ou a mesma evolução espiritual. E aí entram também os aspectos kármicos, né? Então, as coisas podem, na verdade, as variáveis que podem afetar a construção de relações afetivas é imensa, né? Você pode ser uma pessoa que já está consciente, que já está atento às realidades espirituais da vida, mas você encontra num certo momento da sua vida, ou num momento em que você não estava muito atento para isso, alguém do seu passado, né? A atração acontece, a relação começa, a pessoa evolui no sentido de se desenvolver espiritualmente, o outro não. É complexo tudo isso, né? Nós temos casos e casos, é quase impossível nós falarmos por casos, porque, em princípio geral, né, procuremos, pelo menos, entender em linhas gerais os grandes, os aspectos mais relevantes, né? Claro que há almas que se afinam, né? Ele fala que no mundo espiritual as afinidades são feitas de maneira a respeitar realmente, né, a similaridade, a simpatia verdadeira, né, a afeição que nasce de sentimentos legítimos. Mas na Terra nós sabemos que não é assim o tempo todo. Pode ser assim, né? Nós sabemos que há situações nas quais a pessoa vai escolher olhando o corpo, né? Porque é a maturidade dela, né? O dele, é, é um tipo bonito, né? É uma mulher linda, e né? Então, eu quero uma mulher com esta e esta, aquela característica, eu quero um homem assim, 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 né? A pessoa tem uma listinha na cabeça e é isso que ela vai buscar, né? Então, esse é um exemplo, né? O que levam as pessoas às uniões podem ser razões as mais diversas e muitas vezes razões até infantis, né? Depois a pessoa vai se ver num casamento, numa união, arrastando, né, uma situação difícil, complexa. Muitas vezes uma das pessoas na relação cresceu, melhorou, evoluiu e a outra não, né? Então, Emmanuel chama atenção para que nós lembremos que há sempre um aspecto kármico nas relações humanas. Não quer dizer que sejam maus, né? Um aspecto kármico pode ser positivo. Duas pessoas que planejam se encontrar e construir uma família não estão necessariamente resolvendo problemas do passado no sentido negativo, né? Estão, às vezes, planejando construções para o futuro. Mas nós estamos todos em face do nosso passado, isso é inevitável, né? Então, os casamentos vão atravessar turbulências,
momentos difíceis, a, a distonia, né, entre os níveis de evolução em certos momentos do casal podem complicar as coisas, mas se nós tivermos a noção de responsabilidade, a noção de que as coisas que são importantes demandam tempo, demandam esforço, demandam construção, né? Nós já comentamos aqui, as pessoas querem Hollywood, né? Amores de Hollywood. Que você vê em filmes, né? E Perfeito. romances e novelas e, né, ninguém conta, né, que a vida de todo dia exige, né, sacrifícios, trabalho, dedicação, renúncias, né? Então, nós, acredito eu, que nós que chegamos aqui ou aqueles que chegarão aqui, né, pelas vias aí da internet e que se apropriam de um conhecimento como esse, são almas que já estamos, né, no caminho de entender que há responsabilidades na construção da vida na Terra, na construção de uma família, na construção de uma relação afetiva. E quem dera, né, nós tivéssemos essa noção mais cedo. Né? Uma coisa é ler o livro Vida e Sexo de Emmanuel quando você tem 25 anos de idade, outra é entendê-lo. Né? São coisas bem diferentes. Então, há muito dessa literatura que eu li quando eu tinha 25 anos de idade, mas né, você só vai entender com o tempo, com a vida, com a experiência, com a maturidade, supondo que eu tenha entendido, né, alguma coisa, porque né, são textos bastante densos, complexos, cheios de meandros, né, que exigem muita reflexão da nossa parte. Mas eu finalizaria dizendo, né, que para quem já tem maturidade, o casamento, né, não é mais aquela ilusão de novela, né, também não é, né, um sacrifício em si. O casamento é uma construção, a família é uma construção, não há milagres, né, toda construção afetiva exige conversa, trabalho, paciência, né? Fazer, refazer, recomeçar. E a noção de responsabilidade, né, é algo que nós já temos muito acentuadamente em nós, porque não se termina casamento porque se teve uma briguinha, né, ou porque nós estamos cada um vendo num momento uma coisa de um jeito diferente. Né? Hoje no mundo ficou tudo muito sem. Não há mais nenhuma firmeza, solidez nas relações, casamentos começam e terminam do dia para a noite, né? Pessoas são irresponsáveis. É, esses dias eu vi uma moça na internet, né? Passou por azar lá na minha frente e acabei olhando, né? Uma moça que pediu para o pai ir com ela, né? Visitar o namorado. E quando chegou lá, o pai não entendeu, né, porque tinha sido convidado, e aí o namorado vira para ela: o senhor sabe que ela me traiu? Ele falou: não, né? E aí ele fala: mas o que está acontecendo aqui, né? Por que que você. Ah, eu quero que ele me aceite, eu quero falar com ele lá dentro de casa, mas. eh, mas assim, ela não tinha noção do que ela estava falando. Ela dizia: ah, mas eu errei, foi só uma vez, desculpa, eu já pedi desculpa, entendeu? Posso entrar, posso falar com você? Olha, amanhã você vai voltar se arrastando para mim, sabe, completamente sem noção do que estava falando, né? E aí você fala: meu Deus, né? É assim, as pessoas estão vivendo, né? Não importa como, né? A pessoa vai para uma festa e, bom, né? Sai lá com dois, três e o teu marido e o teu, não, que se dane, né? Então o mundo ficou uma coisa muito esquisita, né? E as pessoas depois
querem estabilidade, né? Querem segurança, querem homens responsáveis, mulheres responsáveis, né? Então, nós vemos que essa noção de responsabilidade que a doutrina nos dá, ela está baseada em critérios, né? Critérios que são aqueles de entendermos que não viemos à toa para este mundo, que muitas vezes as pessoas que encontramos e com quem estamos construindo uma família e uma vida não é ao acaso, que errar, né, pode acontecer, né, eu dei o exemplo aí dessa moça infeliz, né, porque era realmente uma pessoa sem noção, mas é claro, né, que casamentos podem ter problemas, né, podem acontecer, né, coisas desse tipo, mas mesmo isto, né, se você tem noção de responsabilidade, de entendimento, é, se você é alguém que tem noção do que seja família, né, você terá meios e instrumentos para lidar com isso. Claro, né, desde que a pessoa que errou, né, eu estou dando um exemplo, agora tenho que terminar o exemplo, né? Desde que a pessoa que erra diga, não, né, eu errei, isso está errado e realmente não devia fazer e não farei mais e realmente, né, você sente quando uma pessoa que erra, né, está sendo sincera na correção do seu erro. Mas nós vemos que não é isso, não é disso que eu estou falando, né? É desta vida em que muitas vezes casais estão vivendo assim, os dois, né? E dane-se, e os filhos, né, não tem problema, né? E todo mundo faz isso hoje em dia, e então nós vemos que o casamento é uma instituição que está realmente em perigo, e como diz o Livro dos Espíritos, nós estamos caminhando por um tipo de barbárie, né? Muito bom, mas nós vamos voltar a tudo isso e ter ocasião de falar mais hoje um pouco de cada coisa. Alexandre? Quando César falou da questão que tem gente que está atrás de um corpo, escolhendo o marido numa relação por conta de um corpinho, de um corpo, né, o físico, falei, fiquei dando risada, falei, graças a Deus, Adriano não estava atrás de só um corpinho, né, porque não seria eu a pessoa ideal. Mas é isso. A gente vê, né, que o casamento é uma grande responsabilidade recíproca, né? É, não é um mero contrato social, é uma verdadeira ferramenta de evolução, como diz o Emmanuel. E o casamento equilibrado ou não, né, é um espelho reflexo da consciência, da maturidade, como o César disse, que o casamento não pode ser essa busca egoísta de solitária, né, pela felicidade, é um regime de assistência mútua, né, de crescimento mútuo, né? E no quesito sexual, quando as duas pessoas se entregam uma à outra com amor, com carinho, cria esse laço profundo, né, de responsabilidade também. E a quebra dessa confiança, desrespeito, traição, acaba violando essa lei, né, que o Emmanuel fala, de lei de causa e efeito. Como ele diz lá, ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo, né? Tem consequências. E estava refletindo um pouco sobre esses casamentos mais desafiadores, né? Eu acho que tem alguns casamentos como a gente tem esse livre-arbítrio, alguns casamentos é, são frutos de uma escolha ruim. A pessoa insiste e escolhe uma pessoa pelos motivos errados. Mas fiquei pensando nesses casamentos desafiadores, que são talvez karmáticos, né? Que sejam momentos de refazer relações, de acertar as coisas, né? A gente vê que algumas uniões complexas e infelizes podem ser essa oportunidade de purificação, né? Essa expiação, um reencontro do passado, né? E essas uniões expiatórias, né? Eu estava pensando na situação, é como quando a gente é pequeno, né? Na sala de aula, a gente tem uma desavença com algum coleguinha lá, ou não gosta, e aí o professor vai lá e fala, vocês dois vão fazer o trabalho em grupo, né? Sei lá, o professor saca que os dois têm um problema, fala, vocês dois vão fazer esse trabalho em grupo, né? É como se fosse Deus, né? Aproximando as pessoas e tentando corrigir essa relação, né?
E estava pensando nas relações ideais, né? Se a gente pode chamar assim, né? Tem as dificuldades também, mas é como se fosse dois bons colegas na sala, né? Que aí o professor fala, ah, vocês vão fazer o trabalho junto. E aí vocês têm toda essa afinidade, né? Não precisa de cobrança, a gente sabe que cada um vai fazer a sua parte. E achei interessante, né? Ele citar aqui nos planos superiores que o amor funciona assim, né? Livre, leve, baseado na admiração mútua, pouco no sexual, né? Focando em criar essas obras preciosas, né? Para a gente crescer de verdade. Então, acho que entender esse casamento sob essa ótica né, de desafio, de convivência, de crescimento é essa oportunidade, né? Essa oportunidade de evolução que a gente tem. Então é isso. Obrigado, gente. Maravilha, obrigado, Alexandre. Yuri. Boa noite. Eu gosto como o Espiritismo nos traz, eu poderia dizer muitas vezes, essa verdade cruda, não? Porque, como você falou, não, o Emmanuel nos está apresentando esses amores de Hollywood, mas assim, é assim, não? O matrimônio, o casamento, é realmente uma grande escola, não? Uma grande escola e uma escola muito difícil, porque é, é, não é fácil, não, a convivência entre duas pessoas e conhecer-se realmente. E eu pensei assim, como quais as coisas que virtudes eu adquiri assim no longo do casamento, não? A gente aprende muito a paciência, aprende a tolerância, o perdão, não? Eu escrevi aqui a renúncia também. Muitas vezes a gente renuncia a esses, a vezes esse caráter explosivo, ou a gente renuncia a não falar, não? Então tem muita coisa que a gente aprende, não? Uma das coisas também que eu me lembro do que o Sebastião ele falava sempre, ele dizia, não, nosso casamento não tem que ser competição, tem que ser cooperação. Então a gente aprende, não, essa cooperação mútua que fala Emmanuel. Então muito é uma escola maravilhosa, escola difícil também, mas acho que é uma grande oportunidade, não? Um grande meio para chegar a o que estamos chamados, não? E uma das coisas que me chamou a atenção no texto, quando ele fala desses relacionamentos, como fala, relacionamentos supuestamente felizes, ¿no? Porque achei essa palavra, supostamente fala, ¿no? Que eu traduzi em espanhol, desculpe. Então, quando ele fala assim, como para o mundo, para nós pode parecer muito difícil, mas se a gente pensa, ¿no? Que estamos unidos por esses karmas, ou esses resgates de dívidas que a gente tem. Sí, para o mundo é infelicidade, o supostamente infeliz, mas na verdade tem algo muito mais profundo detrás, não? Como dentro dessa infelicidade a gente vai mudando esse karma, vai cambiando, não? Então, como a visão do físico ao mundo espiritual é completamente diferente, não? Então, não sei, agora estou no meu segundo casamento. No primeiro casamento foi muito difícil. Eu sei que eu vim de resgatar essas deudas, mas no final eu contraí muitas outras, porque foi muito ruim. Então, se eu tinha este conhecimento antes, acho que poderia ter sido muito diferente, mas a gente aprende, não? Então, isso, obrigada. Obrigado, Yuri. É um aprendizado, né? Nós não temos. E há experiências que às vezes são muito ruins, né? Muito difíceis. E, e nós não temos, né? Infelizmente, nós, quando reencarnamos, nós esquecemos muita coisa, né? E nos guiamos um pouco pelo instinto, né?
Se incluíssemos a oração, né, se aprendêssemos desde cedo a orar, a analisar nossos relacionamentos por aqueles critérios que já falamos, né? Estou com uma pessoa responsável, estou com alguém que quer crescer e que vai me fazer crescer, estou com alguém, né, que tem esse espírito de colaboração, né, fala o Sebastião. Então, mas nós muitas vezes, né, na maioria das vezes, não temos essa maturidade. E vamos aprendendo com o tempo, com as lutas, com a realidade de cada dia. E quando ainda, né, nós temos uma pessoa ao nosso lado que está disposta a aprender, quem tem no mundo, né, uma relação mais ou menos estável, mais ou menos funcional, já é uma pessoa que pode agradecer a Deus. Porque há casais em que muitas vezes um dos, né, parceiros está caminhando sozinho, né, está lutando sozinho, está enfrentando as tempestades só, né? Então há muitas famílias que estão em que um dos lados, por exemplo, abandonou, né, a responsabilidade, não quer mais saber dos compromissos. eh, as situações são muito complexas, né? E há casamentos que se transformaram em verdadeiras provações. Por que isto nos acontece? Por que nós estamos vivendo essas situações, né? Lembremos que não estou falando aqui só para quem está aqui, né? Nós temos que lembrar que muita gente vai nos ouvir depois, ao longo do tempo, né? E muitas vezes as pessoas se perguntam isso, né? Mas por quê, né? Por quê? Bom, nós não temos todas as respostas, porque, como Emmanuel indica, as razões são kármicas. Um esposo hoje, né, irresponsável, ou que num certo momento se torna irresponsável, né, muitas vezes é a pessoa que ontem você desorientou. Quais são as relações que tem numa família, né? Um filho por quem você tem muita fixação pode ter sido um ex-amante, ou um parceiro de crimes e de experiências infelizes que talvez não tenha sido um parceiro sexual, né, afetivo no sentido, há irmãos que são criminosos juntos, há famílias que cometem crime juntos, né? Não quer necessariamente dizer que seja afetivamente ligado a você, sexualmente ligado a você, não, as relações são muito complexas, né? É, a quantidade de variáveis que podem explicar uma relação, uma família, uma realidade, são muito grandes, né? Eu tive, né? Há casais que se encontram, que viveram experiências no passado, né? Que se reencontram, e entre os dois nasce alguém que faz parte da vida dos dois, né? Uma criança que precisa de auxílio, alguém que você no passado colocou numa situação que o levou a sofrimentos muito grandes e que hoje retorna, né? Lembramos de amigos que, né, de repente se unem, um jovem casal com todas as esperanças da vida e de repente, né, você tem um filho com uma síndrome qualquer, às vezes um segundo filho com a possibilidade de ter o mesmo problema. Enfim, né, nós vemos esses casos acontecendo todos os dias. E sem o conhecimento da reencarnação, meu Deus, como é que nós lidaríamos com isso, né? O que é o mundo? É uma loteria, né? Nós demos o azar de ter, né, um problema genético, né? A doutrina espírita mostra que não. Então, quais são as razões que nos levaram a nos encontrarmos, a estarmos juntos, a vivermos essas experiências? Há razões por trás disso. Agora, nós podemos transformar isso numa experiência construtiva e de crescimento, ou nós podemos transformar isso numa experiência de sofrimento, de revolta,
na qual nós corremos o risco de perder a oportunidade do trabalho que nos é oferecido. Então, o grande alerta que a doutrina nos diz é que, se está tudo bem, trabalhe, plante, produza, né? Sirva, prepare o futuro para você e para os que estão com você e para quem vai vir, né, no caminho. Se não está bem, né, entenda que essa oportunidade de agora, que este momento é um momento de oportunidades. As pessoas, claro que vão estar aflitas, cansadas, né? Vi esses dias, né, até publiquei no meu Facebook. Eu seguia, né, de vez em quando eu faço umas revisões de matemática com um professor do Brasil, né, que publica os vídeos no YouTube, né? E aí ele sumiu por um tempo, né? Passou a espaçar os vídeos e agora recentemente ele colocou um vídeo, né? Dizendo: eu tive um filho, né? Há 10 anos atrás e eu tive uma filha depois desse filho aí em 2016. Esse menino nasceu com uma síndrome, né? Com um autismo severo. E, e ele viveu todo aquele sofrimento, né? De ter um plano de saúde, mas eles não quererem pagar, é, ter que entrar na justiça e, né, ele falou, e aí ele está agora, né, se lançando candidato a deputado estadual no Rio, porque ele falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa, né, eu tenho que ir atrás de recursos, de trabalho para mim e para essas pessoas que têm esse problema. Então ele começou a estudar, foi fazer formação. é, então veja como de repente, né, e como todo pai, né? Ele falou: o que que eu vou fazer, né? Minha filha vai ter que cuidar do meu filho quando eu partir? Como é que vai ser? Né? Ele é um homem jovem, né? Ganhou dinheiro na internet como professor. Ele falou: eu vendi 2 casas enquanto não resolvia os problemas na justiça, com convênio e tudo mais. Porque meu filho tem um tratamento, né, comportamental cognitivo que custa 20 mil por mês, né? Então, veja como, de repente, né, a vida de uma pessoa se transforma. Agora, são lutas, né? E eu dei esse exemplo para dizer: veja, imagina o cansaço, né, de um pai nessas condições. O filho não vai no banheiro sozinho, né? Usa fralda geriátrica, né? Um menino de 10 anos. E estou comentando porque o próprio pai expôs, né, a realidade na internet. Então você vê que, claro que existe um sacrifício, claro que existe um cansaço, mas onde está a oportunidade disso? Bom, é um grave problema do teu passado que voltou. Você teve que planejar a sua reencarnação, teve que planejar a reencarnação dessa criança, teve que vir para a Terra, encontrar a pessoa que se comprometeu com você para essa missão. Tem todo um aparato que foi feito por trás disso, né? Para dar um exemplo, né, neste caso. Então, claro que é muito difícil, né? Eu não consigo sequer imaginar, né? A gente vê que são pais que se dedicam, né, a vida toda e que se exaurem, né, nessa dedicação. Agora, é o passado que volta, né? Não é um acidente. Então, nós vamos percebendo que, sem o entendimento dessas realidades, né, o marido irresponsável, a esposa inconsequente, né, nós não estamos reencontrando essas pessoas por acaso, né? Essa pessoa que entra na nossa vida, a, a, né, a esposa inconsequente, irrefletida, ou a filha que não, né, muitas vezes é a mulher que você desorientou no passado, né? Então, o entendimento, né? Nós não sabemos exatamente o porquê, mas há um entendimento que a doutrina nos dá, que nos diz: bom, se estiver tudo bem, aproveite, trabalhe, produza. Se não estiver, né, entenda isso como um chamado à responsabilidade e ao trabalho, né? Vou passar a palavra para a Giovana, que ela havia feito sinal, e depois passo para a Yuri.
Essa ideia, né, essa noção e esse entendimento que a gente tem com o Espiritismo, né, que as relações eh, muitas vezes são relações planejadas, né? Muitas vezes a gente já vem com um planejamento reencarnamos com um planejamento reencarnatório. Mas à medida da nossa existência, como as coisas vão se desenvolvendo, né? Às vezes pode ter um ajuste aqui, um ajuste ali, mas como nós estudamos sempre o Espiritismo nos permite essa compreensão, nós viemos, né, com um objetivo principal, que é o nosso crescimento, que é a nossa evolução espiritual, a evolução de cada um. E para que isso aconteça, nós precisamos viver, né, uns com os outros. E numa relação familiar, né, isso acontece de uma maneira muito forte, porque quando a gente, dentro de uma família, é onde a gente se desenvolve, né, mais a gente desenvolve algumas características, onde a gente desenvolve virtudes, desenvolve a virtude da paciência, né, da gentileza, do perdão. Então, dentro de uma família, como o César disse, o casamento é uma construção. Mas essa construção, ela é muito mais fácil quando das duas partes, né, as duas partes se entendem na busca de algo, como a gente já foi dito nos estudos anteriores, né, sobre relacionamento, no namoro, né, quando as duas partes buscam algo maior, né, e elas, quando caminham na mesma direção. Porque é muito difícil num casamento quando um vai para um lado e o outro vai para o outro. Quando um constrói de um lado e o outro constrói buscando o outro, os objetivos não são os mesmos. Isso torna o casamento e a relação muito difícil. Porque se a gente já está num mundo de lutas, né, e de as buscas nesse mundo, né, a sobrevivência nesse mundo já é tão complicada, mesmo se nós nos unimos nessa busca, né, buscando a mesma coisa e puxando, né, a corda para o mesmo lado, às vezes já é difícil. Imaginemos, né, os casamentos e as uniões onde um tem um objetivo e o outro tem um outro objetivo muito diferente. Então, aí as coisas ficam mais difíceis, mas não importa em qual relação, dentro de uma família, as relações nos servem, né, como uma escada de crescimento. A gente precisa aprender, não importa em qual relação que nós tenhamos, que nós, precisamos aproveitar, né, a oportunidade dos aprendizados que as relações nos proporcionam. Então, se o casamento é uma relação mais difícil, é, é, é a oportunidade de aprender a paciência, a resignação, a compreensão, né? Mas desde que a relação não se torne violenta, né? Porque aí as coisas vão para outro caminho, não é da mesma forma que se resolve. Então, cada caso, cada relação não tem como generalizar, né? Porque as relações, os casamentos, as uniões são muito diferentes uns dos outros. Não podemos fazer aqui uma avaliação geral, porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua personalidade. Dentro de uma relação, né? Um pode ser mais difícil de ceder e o outro cede com mais facilidade. Mas o importante é o aprendizado que os dois sejam capazes de ceder, porque sem que um ceda, né, e o outro também, as relações vão ficando muito complicadas, porque sempre um e o outro, né, insiste em ser do mesmo jeito todo o tempo, então não existe, né, aquele equilíbrio, não existe o esforço de melhorar, o esforço, né, de contribuir e de construir uma relação saudável. Mas então é nisso que está as maiores complicações, eu acho que se encontram nesse tipo de problema, porque né, na relação, uma parte faz o trabalho, né, de buscar, né, o desenvolvimento, mas o outro não se preocupa com isso, não se interessa por isso. Então, acho que é nesse tipo de discordância que nascem os maiores conflitos, né? E aí fica complicado que a relação se desenvolva na busca de um mesmo projeto, né? No desenvolvimento de um projeto comum.
né? O Emmanuel fala que na Terra, no porvir, nós poderemos, né, ter, né, relações mais saudáveis e mais tranquilas, apesar de que hoje já existam relações assim, né? Hoje já existam casamentos e relações onde esse crescimento ele é buscado por ambas as partes. E isso é o ideal no casamento, é ter um projeto maior, ter uma busca, né, de crescimento de ambas as partes. Um ajuda o outro a crescer, um ensina para o outro, né? Porque nós todos temos algo a ensinar para o outro. Então, quando nós no ensinamento, mas o outro gosta de aprender, fica muito mais fácil. O problema é quando o outro recusa de aprender, né? Então aí a relação fica mais difícil e mais complicada. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos individualidades, né? Nós não podemos entregar a nossa vida na mão do outro, achar que o outro vai trazer a nossa felicidade e que nós podemos depositar a nossa inteira confiança naquele que está conosco, mas o casamento não é isso, né? O casamento é um trabalho para que os dois cresçam, para que os dois, né, contribuam na obra da família, porque desde que cheguem os filhos, né, na união e que a família, existe uma família ali, né, estruturada, então o casal deve trabalhar para que a família cresça, para que os filhos sejam educados para o crescimento. Então, na nossa condição espiritual, às vezes fica difícil, mas esse é o nosso trabalho, esse é o esforço que nós devemos fazer, né? É essa construção saudável de que um possa favorecer o outro, o crescimento do outro, ajudar no crescimento, no aprendizado do outro. E nisso a gente cresce junto, né? Então é aprendizado, é construção, é luta, é esforço, é saber fazer, né? Saber pedir perdão, né? Pedir desculpas, voltar atrás, né? Deixar o orgulho de lado, né? Tudo isso faz parte, né, da construção de um casamento saudável. Bom, obrigado, Giovana. Yuri? Sim, eu tinha uma pergunta, porque vai um pouco na direção que a gente falou agora, não? Como se uma pessoa quer crescer e a outra não, ou assim tem dificuldades no casamento, porque eu escutei assim uma pessoa que falava do seu relacionamento difícil, não, com seu noivo, e ela falou assim, bem, sou novio, sou companheiro de vida, tem muitos anos juntos, mas ela falou assim, ah, é a minha cruz. É como se não sei como a gente poderia distinguir, ou como esta pessoa poderia distinguir entre perseverar numa relação que existe uma responsabilidade espiritual e ou ficar com essa pessoa assim, eh, permanecer nessa relação por X razão, mas não sei como. Não sei se a minha, se entende essa que quero dizer, ou seja, como fazer a diferença entre si, eu tenho uma responsabilidade kármica, uma responsabilidade espiritual e eu tenho que lutar por meu matrimônio, ou simplesmente eu deixo ir porque os caminhos estão assim. Não sei se está claro. Não, não está claro, mas na Meu verdade, português estou está pior brincando. cada dia. Não, eu entendi, eu estou brincando. É, é muito difícil porque nós teríamos que estar muito informados, né, da situação. Então, eu corro o risco de dar uma resposta perigosa, né? Então, eu vou trabalhar com hipóteses. É, por que uma pessoa diz uma coisa dessa, né? Em que medida ela se sente responsável por essa outra pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa, por razões kármicas, sente que tem que ficar naquela relação e aquilo virou realmente uma cruz para ela. O difícil é medir, né, até onde isto é realmente um problema kármico, porque você pode estar diante de uma pessoa que é conformista, por exemplo, né? Então, veja que são hipóteses. Eu não conheço, eu não tenho a menor ideia, né, das personalidades envolvidas e, né, como a Giovana falou, nós trabalhamos um pouco no geral, né?
Então, eu lembro, por exemplo, de uma moça que veio uma única vez num estudo nosso em francês e fez uma pergunta, né? Ela veio porque ela representava um organismo, não lembro mais da história, mas ela fez uma pergunta no estudo, né? Acho que um organismo que nós tínhamos ajudado, e ela fez uma pergunta falando, porque era o assunto, nós estávamos falando disso, né? Falou assim, e como a gente faz, né? Quando tem na nossa vida uma pessoa, um namorado, um parceiro, que é alguém que está abusando da nossa boa vontade, explorando a nossa ajuda, bom, o que é que você faz, né? Larga, né? Põe para correr, porque é alguém que está abusando, que ela falou, né? Alguém que está, né, não trabalha e eu trabalho um pouquinho, depois vive, né, às custas do outro. Enfim, ela deu lá o contexto, mais ou menos, né? E às vezes as pessoas não querem ouvir isso, né? Porque a pessoa é insegura, imatura, ela conseguiu ter aquela relação, mas ela não acredita que mereça ter algo melhor. Às vezes você está numa relação porque tem crenças negativas sobre si mesmo, né? Então eu lembro de um caso de uma pessoa que eu conheço no Brasil, que não é espírita, né? Então não, realmente não tem nada a ver com espiritismo. E está muito bem, tem uma profissão na qual ela está muito bem, é uma moça bem apessoada, mas casou, né? E o cara é assim, né? Bom vivan, gosta de coisas boas e, bom, ok, né? Eu também gosto, mas quem não gosta de coisa boa, né? Mas aí você casa com uma mulher que está muito bem e ela. Aí eu fiquei pensando, mas por que que essa moça está aceitando isso, né? É simples, né? Tem uma autoimagem negativa de si mesma, né? O cara é um bom vivan e sabe se relacionar muito bem com as pessoas, tem um bom papo. Eu falei, mas o que tá por trás disso, né? Por que que essa moça tão bem, né, numa profissão tão boa, tá ganhando tão bem, por que que ela tá perdendo tempo com um cara desse? É a autoimagem negativa, né? Então, porque ela não precisa dele, não precisa do dinheiro dele, não. Então, a pessoa tem uma autoimagem negativa, né? Ela acha que nunca mais vai merecer nada melhor do que aquilo, né? Então, estou trabalhando no nível das hipóteses. Não, né? É muito difícil responder uma questão dessa. E às vezes a pessoa karmicamente sente que alguém com quem ela está precisa ajudar, tem que estar, não tem uma imagem negativa de si mesma, mas ela diz: se eu largar a mão, né, vai afundar. Então eu vou segurar as pontas para que essa pessoa não afunde. E às vezes você vê, né, mulheres, às vezes homens, né, que atravessaram uma vida, né, ajudando, tolerando uma pessoa, porque a pessoa, se largasse a mão, afundava, né? Então, são sacrifícios, são renúncias, às vezes, que a pessoa faz, né, e são extremamente louváveis, né? É como a Giovana disse, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a providência divina não julga, né? Pelas verdadeiras intenções que temos. Agora, às vezes, era uma coisa que poderia se resolver, né? Com um belo não e dizer, bom, não dá certo, isso aqui não dá certo, né? Vamos cada um para o nosso lado. Já fica mais complexo quando implica filhos, né? Porque aí eu acho que nós temos que ter uma noção de responsabilidade que vai um pouco além dos nossos interesses e prazeres e interesses imediatistas, mas é complexo, né? É caso por caso, porque muitas vezes é algo que é solucionável e muitas vezes não é, né? Muitas vezes é algo que vai exigir realmente renúncia, sacrifício.
boa vontade, paciência, né? E, e Deus está vendo, né? Se a pessoa está fazendo algo que realmente, porque ela sente que precisa ajudar e né? Agora, às vezes ela está fazendo porque é conformista, né? Porque tem uma autoimagem de si mesma que não é boa, né? E, estranhamente, né? Tem homens que, por uma razão que a gente não sabe por quê, né? Consegue convencer a mulher que ele é a última bolachinha do pacote, né? É uma Coca-Cola gelada num deserto, né? E ela é convencida disso, fica, né? E fica disputando e brigando por cara, né? E às vezes é um traste e aí alguém olha para ele na rua, ela fica enfurecida, né? E é isso, né? O ser humano é esse bichinho complicado, então nós temos que ter amor, bondade, paciência com todos, né? E não julgar, porque não nos cabe julgar, nós não estamos na vida das pessoas, não sabemos o que estão passando, não sabemos por que estão juntos, porque qual é a história kármica, né? Ou não kármica, às vezes é simplesmente uma relação de experiência, né? E porque há muitas, né? Há muitas relações desse tipo na humanidade, né? Nem todo mundo planejou um casamento, nem todo mundo planejou uma família. São acidentes de São percurso, acidentes de percurso que acontecem, né? são relações doentias, né? Relações abusivas, Exato. e as pessoas não têm maturidade, né? Para trabalharem na relação, e aí um abusa do outro e começa, um explora o outro. A gente não está aqui para julgar, mas assim, as relações refletem a maturidade espiritual de cada pessoa dentro da relação. Nós somos espíritos e trazemos conosco uma história. Nós temos conosco necessidades, né, e virtudes e características a serem desenvolvidas. E as relações servem, né, para que desenvolvamos essas virtudes. Então, quando a gente entende isso, né, que nós estamos aqui para crescer, nós falamos disso no último evangelho, né, no evangelho de domingo passado, nós falamos sobre esse assunto. Nós, em tudo que nos acontece aqui, o que viemos buscar, nós não podemos perder de vista o que viemos buscar. Não podemos esquecer o nosso verdadeiro projeto, né, de reencarnatório, que é o nosso crescimento. E quando nós nos voltamos para esse projeto, né, que é o projeto de nos transformarmos, de fazermos hoje melhor do que fizemos ontem, de sermos hoje melhor do que fomos ontem, então a gente vai tentando, fazendo um esforço para aproveitar qualquer relação e qualquer oportunidade para que seja aprendizado, né? E nesse esforço a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? Agora, isso não torna mais fácil uma relação abusiva, não torna mais fácil um casamento onde, né, uma união onde um está interessado nisso e o outro não, né? Então, isso torna as coisas mais difíceis. Mas cada um é responsável por si mesmo, né? Tem aspectos nisso tudo, né, que nós temos que lidar com as situações sempre procurando as melhores estratégias, né? Lógico que nós vimos isso ao longo da vida e continuamos vendo, né? Você vê um esposo que vem e a casa espírita e a esposa não quer, ou vice-versa, né? E muitas vezes eu lembro de casos, né, no Brasil, eu lembro de ter dito para a senhora, né? Mas o seu marido é uma pessoa ruim? Não. Ele trabalha, ele cumpre seus deveres, cumpre. É, qual que é o problema dele gostar de futebol, né? É alguém que não está ainda com a maturidade para vir para a casa espírita. Ele deixa a senhora vir? Deixa. Então, qual que é o problema, né? Ore por ele, faça um evangelho na sua casa, se ele não quiser participar, né? Ore por ele. Às vezes também nós ficamos procurando chifre em cabeça de cavalo, né? É, ah, valorize, né, o que a pessoa tem de bom. É um homem trabalhador? É um homem trabalhador.
Né? Então, às vezes a gente fica olhando só para o que não existe, para o que falta, para o que não tem, né? E isso também não é bom, né? Então, às vezes, vale a pena você valorizar o que está ali, o que a pessoa tem de bom e o resto, né? Deixa para lá, porque a vida é muito, muito curta, passa muito rápido, né? E se a gente ficar se envenenando, se infernizando, é, bom, nós não vamos viver em paz nunca, né? Então, não há homem perfeito, né? Não há mulher perfeita, não há. Nós estamos todos aqui em aprendizado, né? Em trabalho e um aspecto, gente, que talvez seja muito importante a gente lembrar, isso que Emmanuel fala de assistência mútua, né? Poxa, vir para esse mundo, atravessar uma encarnação, é, sabe? A gente é bom quando você tem a possibilidade, né, de fazê-lo, tendo alguém que possa, né, e ser um amigo, um companheiro, uma companheira, alguém que te ajude. Às vezes você não teve, né, o casamento, mas às vezes você tem um irmão, alguém da família, né, um sobrinho, uma alma afim, né? Uma amiga, um amigo, né? Nós vemos que as pessoas, à medida que amadurecem, né? Nós vamos ficando mais maduros para ter relações saudáveis, né? E nem sempre as relações mais sólidas nossas virão necessariamente da família, né? Você pode ter amigos muito queridos, almas, né? Emmanuel fala, às vezes nós vamos ter comungar com pessoas com quem não temos necessariamente o vínculo sexual, mas são pessoas com quem nós podemos construir, né? Com quem nós podemos fazer coisas boas e positivas, né? Então é importante que nós tenhamos também a dimensão de que o casamento é uma parte da nossa realidade. Se pudermos ter alguém que quer crescer, melhorar, né? Nos ajudar e a quem possamos ajudar, isso é maravilhoso, né? Agora, essa pessoa vai ser perfeita? Não, porque se ela fosse perfeita, ela não precisaria de ajuda, né? E nós, como também não somos, também precisamos de ajuda. Então, é tirar um pouco essas ilusões, né? Agora, se você tem alguém com quem você possa atravessar o caminho dessa vida, até onde Deus permitir, mas agradeça, né? Valorize, não fique brigando porque, né, jogou a toalha molhada em cima da cama, né? Vai lá, dá um tapa na orelha dele e fala, querido, não faça mais isso, né? Mas lembre, né, que não é razão. Tem gente que vai gritar, infernizar, né? Você vai lá, pega a toalha, fala, olha, você esqueceu, não faz isso, né? Molha a cama. Mas não, você já vai estragar o dia, né? O seu dia, o dia da pessoa, porque ela jogou a toalha molhada em cima da cama. Então é bom senso, né? Tem coisas muito mais graves, né? Tem combates que são importantes, tem coisas que valem a pena, né? Tem outras que é melhor relevar, ter paciência, né? E, e tocar a bola para frente. Nós não, nós estamos aprendendo, né? E tomara que a gente passe nesse teste de ser esposo, ser pai, né? Ser esposa, ser mãe, ser filho, né? Porque tudo isso é um aprendizado para nós. Agora, com o conhecimento que nós temos, isso já é uma coisa que começa a ficar muito claro, né? Nós começamos a vislumbrar com mais clareza as responsabilidades. Quem já está em caminho, quem já está casado, quem já ou não está, ou quem vai se casar, quem vai, né? Quem é jovens, né? Os jovens precisam, né? Se eles tivessem esse conhecimento, né? Se eles tiverem esse conhecimento, eles podem escolher com mais sabedoria, né? A Giovana falou da importância, né, de não cada um puxar para um lado. Às vezes é muito tarde já num casamento, né? Porque um caminhou para um lado, o outro caminhou para o outro. Então aí você faz o que pode, né? O que que essa pessoa tem de bom que eu posso valorizar, que eu posso ainda, né, motivar e fazer crescer. O que que eu posso aprender? E há sempre a possibilidade de aprendizado.
Mas quando você é jovem, né, esse é o bom momento. Se você tem um conhecimento espírita, reflita, né? Nós temos falado aqui de alguns critérios importantes, né? Então, o sujeito, né, ou a fulana que não quer crescer, que não quer aprender, eu sou desse jeito e, né, acabou, cai fora, né? Porque isso é um perigo, já está escrito ali que não vai andar para frente, né? Pessoas que não têm espírito de colaboração, né? Pessoa que entra na relação e parece que está em competição com o outro. Tem umas coisas estranhas, né? Já no namoro você detecta isso. Então é a hora de falar, não, né? Peraí, onde é que eu estou entrando? Agora, as pessoas querem se encantar, ir para balada, né? Passa a ter vida sexual e depois vão começar a conversar sobre o que que você acha da vida, de aborto, de relação, o que que você acha de educação de filhos, o que que você acha da espiritualidade, né? E aí a pessoa começa a descobrir, às vezes, horrores, né? Mas aí agora é um pouco tarde, né? Por que que não conversou antes? Então nós estamos invertendo um pouco a ordem das coisas, né? Às vezes vamos descobrir, né, que a pessoa tem ideias completamente opostas da nossa, né? E aí você faz o que com uma situação dessa? É difícil. Mas é isso, meus amigos. Que nós, né, o nosso tempo está terminando, que nós possamos entender os espíritos quando escrevem esses textos, né? Eles estão nos indicando, né, estão nos dando luzes para o caminho. Não tenhamos muitas ilusões, porque ilusões são para almas imaturas, né? Almas maduras sabem, né, que a vida é trabalho, responsabilidade, construção, Cumprimento do dever. cumprimento de dever, né? Quando você entende isso, quando começamos a chegar nisso, leva tempo. Mas quando nós começamos a entender isso, né, nós estamos chegando a uma fase que nós podemos chamar de maturidade. E nessa fase nós sabemos que às vezes é preciso enfrentar situações difíceis com paciência, com espírito de trabalho, mas nós também sabemos que existe, né, construção e que há muita coisa que nós podemos melhorar, construir, né, e refazer da melhor forma possível. Então, né, acho que não existe uma mensagem mais positiva, esclarecedora do que a mensagem espírita, né? Porque fica tudo muito claro para entender essas realidades, né? Muito bom, amigos. Nós vamos então finalizar por hoje. Nosso tempo está esgotando. E convidar as pessoas, né, que venham a assistir, convidar a todos que estão aqui, né, partilhem, enviem para amigos, para jovens, que você sabe que está, né, no caminho de relações, para pessoas da família que podem se beneficiar desse conhecimento, porque com certeza, enquanto não tivermos escolas que formem as pessoas, nós precisamos fazer chegar esse conhecimento de algum modo, né? Então, vamos em frente. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, que possamos aprender, que possamos, Senhor, nestes momentos de estudo, de reflexão, em que muitas vezes nos questionamos, em que muitas vezes enigmas da alma vêm à tona, que nós possamos, Senhor, sob a luz do Teu Evangelho, do conhecimento espiritual, divisar a nossa própria realidade,
compreender a natureza das tarefas que se apresentam a nós, nem sempre fáceis, mas que possamos, Senhor, compreendendo, agir para uma vida melhor, construir, auxiliar, ensinar pelo exemplo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos, sobretudo, lembrar que somos uma única família, que caminhamos juntos no aprendizado e na nossa melhoria espiritual. Abençoe-nos, Mestre, queridos benfeitores, envolvam e amparem a todos nós. Amparem nossos lares, nossas famílias, nossos entes queridos, nossos amigos. E ensina-nos, Senhor, a valorizar as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. São bênçãos para o nosso caminho, oportunidades de crescimento, de aprendizado, de trabalho, de construção. Que nós possamos crescer juntos, aprender. Que a vossa luz nos abençoe, Senhor. Que o vosso amor nos envolva sempre. Que assim seja, Senhor.